O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Como vocês perceberam, o tema da palavra de Deus deste dia é o mandamento do amor. Amor a Deus e amor para com o próximo. Nós sabemos como Deus fez uma aliança com o seu povo. Lá no Monte Sinai, Moisés recebeu os mandamentos da parte de Deus, para que o povo, cumprindo esses mandamentos, caminhasse segundo a vontade de Deus e chegasse à terra prometida. Deus se comprometeu com aquele povo de assisti-lo, de acompanhá-lo, de conduzi-lo. E o povo se comprometeu com Deus de observar aqueles mandamentos. Com o passar dos tempos, houve uma necessidade de colocar novas leis, acrescentar novas leis aos mandamentos. E assim foram se multiplicando as leis, além daqueles mandamentos que Deus deu ao seu povo. Como acontece entre nós, as leis aumentam sempre mais, na medida em que nós vamos nos tornando desobedientes, vão se multiplicando as leis. Então nós temos leis para respeitar o trânsito, temos leis para respeitar os idosos, para respeitar as crianças, temos leis em relação ao meio ambiente e, enfim, são até milhares de leis. Na medida em que nós vamos nos tornando pessoas que não cumprem os seus deveres, vão surgindo as leis para nos obrigarem a cumpri-las, para que haja ordem, para que haja respeito aos outros e para que a vida seja preservada, porque toda lei deve visar sempre o bem das pessoas. E assim aconteceu com aquele povo, a tal ponto que, quando Jesus começou a anunciar o reino de Deus, ele se deparou com essa situação. Eram tantas as leis que as pessoas, principalmente as mais humildes, não sabiam como observar essas leis, essas normas, esses preceitos, que eram mais de 600. A tal ponto que Jesus diz que é um fardo pesado para as pessoas. E os doutores da lei, os fariseus, discutiam entre eles qual era, dentre todas essas leis, mandamentos, o mais importante. Jesus chama até a atenção dizendo que muitas dessas leis e preceitos eram
simplesmente vontade humana que eles tinham transformado em preceitos divinos e queriam obrigar as pessoas a observar todos esses preceitos, todas essas leis. E ensinavam para o povo que para ser realmente fiel a Deus, para viver realmente segundo a vontade de Deus, precisava conhecer e observar tudo isso. A um certo ponto não se sabe mais qual é o mais importante dentre todas essas leis, dentre todos os mandamentos, para ser realmente um israelita autêntico, fiel aos ensinamentos, aos preceitos. É por isso então que os fariseus vão até Jesus, não em busca da verdade, de um esclarecimento, mas vão com o intuito de colocar Jesus à prova, para experimentá-lo. Será que Jesus é capaz de responder qual é o mais importante dentre toda essa gama de preceitos, de mandamentos? Faz então a pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus dá a resposta: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Está escrito lá. Esse é o primeiro. O segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E acrescenta: toda a lei e os profetas dependem destes 2 mandamentos. Tudo aquilo que está escrito, dentre todas essas leis, normas, preceitos, que se tornaram um peso, que é difícil de observar, é difícil até mesmo de conhecer, é impossível sabê-los todos, tudo isso se resume nestes 2 mandamentos. Tudo aquilo que foi escrito, tudo aquilo que os profetas disseram, se resume em amar a Deus e amar o próximo. Aqui está a essência de tudo. O que significa amar a Deus e amar o próximo? São João Evangelista faz um comentário muito bonito na sua carta a respeito do amor a Deus, do amor ao próximo. E ele diz que Deus é amor. Quem ama nasce de Deus. E não se pode amar a Deus que nós não vemos se nós não amamos o próximo que nós vemos. Santo Antônio Maria Zacaria diz que incita os seus companheiros: corramos como loucos para Deus e para o próximo. Deus não precisa dos nossos bens, mas nós podemos dar algo para Deus, nós podemos amá-lo através do próximo, dando a Deus através do próximo. Aquilo que nós damos ao próximo, nós damos a Deus. Às vezes nós pensamos que o contrário de amar é odiar. Será que é assim? Não é bem assim, porque nós podemos muito bem não odiar uma pessoa, não ter nada contra essa pessoa, no entanto nós não a amamos. Nós podemos ser indiferentes em relação às pessoas, não nos preocuparmos com o outro. Existe uma música que é até muito bonita, que nós cantamos, diz: quando a gente ama, é claro que a gente
cuida. Quando a gente ama, é claro que a gente cuida. Amar significa interessar-se do outro. Amar significa cuidar do outro. É voltar-se para o outro. E nós temos um exemplo aqui na primeira leitura. Noemi é viúva, tem 2 filhos. Esses filhos casam e depois morrem. Ela fica com as suas noras. E uma das noras a deixa e volta para o seu povo. Enquanto Ruth, embora pudesse fazer a mesma coisa, ela ficou livre. No entanto, ela escolhe ficar ao lado da sua sogra Noemi. Noemi, que era viúva e não tinha mais filhos, portanto, era uma pessoa que não tinha nenhum amparo, pobre. E Ruth decide ficar com ela, dando assistência, ficando ao seu lado. Não volta para o seu povo, mas escolhe pertencer ao povo de sua sogra Noemi. É um exemplo, portanto, de amor, de dedicação, de interessar-se pelo outro. Então, a nossa vida de cristãos deve ser justamente essa busca de vivenciar o amor a Deus. Amor a Deus e amor ao próximo. Jesus nos ensinou isso. O amor, portanto, tem o sentido vertical para Deus e horizontal para o povo, para o irmão. Jesus demonstrava o seu amor para com Deus quando ele reservava em tudo o que ele fazia, claro, era por amor ao Pai. Veio a este mundo para fazer a vontade do Pai, para colocar em prática aquilo que o Pai lhe pediu. Portanto, ele dizia: o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Em tudo, Jesus queria realizar e realizou aquilo que o Pai lhe confiou, pediu que ele fizesse. Portanto, o amor, nós o demonstramos quando nós colocamos em prática aquilo que nós sabemos que é a vontade de Deus, nosso Pai. E Jesus amava o Pai, sentia-se amado pelo Pai. Portanto, Jesus tinha momentos de encontro com o Pai, quando ele reservava para ficar em oração diante do Pai. E Jesus dedicou toda a sua vida para os irmãos, para fazer o bem. Jesus não olhou para si mesmo, para os seus interesses, entregou até mesmo a sua vida para a salvação de todos nós. E ele nos convida então, se nós quisermos ser seus discípulos, temos que praticar este amor para com o próximo, porque amando o próximo, nós estamos amando o próprio Deus, o nosso Pai, o Pai de todos. Todos nós somos filhos de um único Pai, o Pai que quer que nós nos amemos uns aos outros, que nós vivamos de maneira que cada um se interesse pelo outro, que ninguém fique indiferente diante dos sofrimentos, das necessidades dos seus irmãos. Então, nós somos chamados justamente a olhar não para nós mesmos, mas olhar para o outro, ou vivermos a nossa vida em função do bem, em função dos nossos irmãos. E por eles nós seremos capazes de chegar até Deus, porque Deus se sente amado nos seus filhos. É a nossa missão, a nossa vocação é o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos.
Quem faz isso, cumpre toda a lei. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.